Hoje eu quero falar aqui de um fone da KZ, né? Ela lança tantos modelos e para mim hoje é o melhor fone para monitorar da marca, tá? A S16 Pro? Não! Mas eu vou explicar lá no final, tá? Esse fone aqui e alguns outros da KZ eu vou falar aqui. E por que também ZS12 Pro X, sendo que nunca teve ZS12? A gente já vai falar em seguida. Uma coisa que eu não entendi da marca é porque é ZS12 Pro X, porque geralmente ela lança o normal, o Pro e depois o X. Aqui ela lançou direto o Pro X. Pra mim é que ela pegou o hype do ZS Pro, ZS10 Pro, né? Porque não faz sentido nenhum, tá? Mas assim, enfim, ela inovou aí, mas o modelo deu certo. E que pra mim hoje tá entre os top 3 melhores fones da KZ. É um pouco chato, né? Porque a KZ, como lança tantos fones, daí falar, poxa, hoje é o melhor fone da KZ. Daqui a pouco lança outro melhor fone da KZ. Claro, ela também vem numa melhoria de sonoridade, mas às vezes eu até me sinto um pouco... tenho uma certa resistência para falar isso, porque senão o cara fala, poxa, velho, toda semana é o melhor fone, mas nesse caso aqui sim, tá? Se você tá chegando aqui por primeira vez, muito obrigado, meu nome é Thiago Oliveira, aqui a gente fala sobre fones de ouvido e afins. Falando sobre a apresentação dele, é um fone em que tem uma caixa. Obviamente todos os fones da KZ, né? Ele só tem 2 estilos, mas aqui ele vem nessa caixinha branca com o cabo e 3 pares de ponteira. Eu estou utilizando o outro eu nem abri, né? Porque como a KZ vem em todos os fones é parecido, então eu tenho aqui uma ponteira dela e também um cabo dela, e os que vem na caixa eu nem tiro. Então aqui tô, por exemplo, tô com o KZ S12, tá tudo dentro de uma case aqui, né? Que a KZ não tem, né? Mas aqui tem um outro case. Tô com ele, tô com o Vader, tô com o Merga. Então são 3 fones da KZ que eu tô testando. Obviamente hoje aqui a gente vai falar sobre o ZS12. O encaixe deles é padrão, todos os fones. Não tem que falar, né? Sempre super bem. Ela encontrou ali o jeito dela, né, de fazer a parte do encaixe, a parte interna, então não muda muito. Mas em relação ao ZS10, eu não peguei, eu tenho o ZS10 Pro 2, né, mas não trouxe aqui. A diferença dele, ele é inteiro de metal, tá? Ele é inteiro de metal. O outro, o ZS10 Pro 2, ele tem a parte de dentro de plástico, só esse desenho de fora aqui que é de metal, mas nesse caso aqui ele é inteiro de metal. E foi adicionado um driver a mais aqui. Ele é feito por um driver dinâmico de 10mm e depois os outros 5 são de armaduras balanceadas. Então ele tem a mesma configuração que o ZSX Terminator. Seria o ZSX Terminator Pro? Eu talvez diria que sim, né? Porque o que acontece? Eles estão pegando todas as versões deles e adicionando um Pro, um Pro, um Pro. Só que o Terminator ficou o único que ficou aquele diferentão, o desenho totalmente diferente. Então para eles falaram, eu acho, na minha concepção, vamos fazer um Terminator Pro, só que talvez não ficou tão conhecido, então bora utilizar o nome como ZS12, né? Porque a linha ZS10 hoje em dia, eu acho que o EDX Pro é o mais vendido, mas é uma das mais conhecidas a nível de custo-benefício da marca. Ficou muito bem construído, ele tem a versão com as chaves e as sem chaves. Eu comprei sem chaves porque não muda basicamente muita coisa e é só dor de cabeça aquelas chavinhas, tá? Então comprei aqui a versão sem chave, a versão com chave você pode ver no gráfico que quando você adiciona, né, vai adicionando, ele consegue adicionar em até uns 5 dB de grave e subgrave até ele próximo a 100, 120 e depois o restante é muito parecido. Então não dá muita diferença, até porque o grave que tem aqui já é mais que suficiente. Eu quando vi, né, saiu o ZS2, falei, pô, vou testar, geralmente porque como a KZ lança tantos modelos, você já vai sem aquela sem muita emoção para testar, né, falar, poxa, mais do mesmo. Mas a hora que eu ouvi, falei, cara, opa, aqui temos alguma coisa diferente. Não tão diferente, mas um diferente melhorado. Falando com os S10 Pro 2, tá? Porque é a última versão da linha S10 e para mim é a melhor versão. Temos o S10, bem antigo, né? Esse S10 Pro que foi o boom de venda deles, é muito conhecido. Veio o Pro X que teve uma melhora, o Pro 2 que melhorou um pouco mais. E, cara, aqui por mais que o nome é outro fone, né? As S12, mas sim, tem uma melhor.
Aqui tem uma nítida diferença de médios e agudos. Eu sinto que ele tem um impacto dos graves, porém com uma certa leveza. Eu sinto que ele tem esse impacto de grave que talvez seja muito, que até vai bem parecido, só que ele tem uma certa leveza nos médios agudos, deixando a sonoridade menos desmetalizado, que eu sinto ainda nos S10 Pro 2 já é bem melhor em relação aos outros fones, mas ele já melhorou um pouco mais. Então tem essa correção e aqui é possível sentir uma certa melhora. Uma coisa que eu senti, eu não vou abrir aqui porque eu não sou o Delta alguma coisa, lembra aquele canal que os caras abrem o fone aqui, mas o que acontece? Geralmente os fones da KZ, ele tem dessas armaduras balanceadas, que é o de agudo, que ele tá aqui na pontinha, bem aqui quase saindo aqui. Se você tirar esse filtro aqui, você consegue ver ele. E o que acontece? Você quando ouve uma música num volume médio, você não sente tanto essa diferença, mas quando você aumenta, eu sinto assim, grave, médio e o agudo, eu sinto como se fosse algo separado dessa sonoridade, porque como ele tem esse agudo muito aqui na ponta, então ele tem uma certa profundidade de graves e de médios, mas o agudo, por ele estar muito próximo à saída aqui, está muito próximo ao seu ouvido, ele traz os agudos muito próximo aqui, além de que ele tem uma sonoridade um pouco mais metalizada, que é característico das armaduras balanceadas, e que me incomoda bastante. Nesse caso aqui não, eu acho que eles manteram aqui algo muito próximo aqui da saída, mas eu não vou abrir aqui também, né? Não sou louco, porque esse fone aqui quando você tira, depois não fica da mesma maneira. Eu não sinto essa sonoridade dos agudos do driver saindo aqui muito na ponta, tá? Eu sinto que ele tá com volume, mas não fisicamente tão próximo. Eu achei aqui um Terminator meu velho, né? Que era de um cliente que teve um problema, e aqui dá para mostrar, ó. Vendo que aqui na pontinha tem ali a saída desse driver de uma armadura balanceada, ó. Tá quase na ponta, então tem os outros que estão aqui dentro e esse aqui que tá bem na ponta, então é esse aqui que eu me refiro, que ele fica muito próximo. E não é só esse modelo aqui, né? A maioria dos fones com driver de armadura balanceada, com vários da KZ, eles têm isso aqui, com esse driver bem na ponta. E só dessa mudança, para mim, né, dá essa sensação, para mim já foi muito melhor, porque ele não acaba sendo fadigante, o que às vezes pode acontecer com alguns outros modelos, tá? Não só da KZ, mas a maioria que tem esse driver aqui muito próximo, se você tem um volume um pouco mais... se você chega a subir, né, de médio alto para alto, não digo estourando, porque senão você vai ficar surdo, né? Mas assim ele pode passar isso daí. E sobre a sonoridade dele, ele tem ali uma massa de subgrave bem interessante, bem presente, um bom grave, tá? É um grave até que rápido, com bom impacto. Esses médios são levemente recuados, porém ao mesmo tempo recuado, porém frontal, tá? Porque ele entrega muito bem. Eu até tava vendo um vídeo, tava no YouTube, e aí apareceu assim um show do Creed. Eu falei, caramba, faz tanto tempo que eu não ouço nada do Creed, né? E aí eu entrei lá, mas era a gravação de algum fã, né, que gravou lá, a sonoridade não é tão legal. Então peguei e fui ouvir algum álbum, e até tem uma música que eu gosto bastante deles, que é a My Sacrifice, e que tem uma guitarra bem presente o tempo inteiro, né? Aquele drivão mais... não é um fuzz, mas assim, um drivão, uma guitarra, um drive mais seco, e a voz também, né? Também tem isso. E cara, ouvindo nesse fone aqui ficou muito bem, assim, marcado tanto a parte dos agudos com pratos e baterias, a parte dos médios onde tem a guitarra e as vozes, né? Que a voz dele tem aquela voz bastante particular, uma voz única. Alguns gostam, outros odeiam, né? Mas tem uma voz bem característica, né? Tem aquele um certo drive na voz. Então ele combinou muito bem. E também o grave do baixo, tá? A linha de baixo com o bumbo, ali ele ficou muito bem interligado na música. Eles ficaram separados, mas ao mesmo tempo um separado, entrelaçado, tá? Não é que ficou um longe do outro, ficou muito interessante. Ele tem esses médios bem resolvidos, né? Para um KZ, né? Até coloquei aqui quando eu vou escrevendo aqui, né? O review, eu falei, tem os médios bem resolvidos. Entre parênteses, para um KZ, é um KZ desmetalizado.
tá? Podemos dizer assim. Esses agudos é bem brilhantes, tem uma boa extensão, porém ele não é agressivo, tá? É um dos fones da KZ. Claro, tem alguns fones, por exemplo, o ASF, que é um fone que não tem agudo, né? Então, deixa fora. Mas assim, dentro desses fones parecidos a esse, ele tem uma quantidade um pouco menor, né? Um equilíbrio, não é menor, mas assim, ele tem um equilíbrio melhor nesses agudos, que ficou bem interessante. Ele não deixa faltar, não deixa ser sibilante, né? Então ele fica bem num bom caminho. O palco sonoro dele é bem posicionado, a imagem dele é bem acertada, os detalhamentos também. E dando uma conclusão aqui, sem ser chato, eu poderia dizer assim que ele é o melhor fone V da KZ. Tá? Porque a gente tem o melhor, eu diria hoje em dia que é o AS24, não por ser o fone mais caro, eu acho que é um fone meio que não compensa, não vale o preço dele, né? $120, $110 por um fone em que vem com os mesmos cabos, por exemplo, de um fone de $4 da própria marca, mesmas ponteiras, sem case, sem nada. Para mim não é um bom custo-benefício, mas dentro da marca o AS24 é o melhor fone. É um fone muito bem transparente, tem aquelas chavinhas que você pode mudar, muda aqui alguma outra coisa ali, sim, mas no geral sim é o melhor fone. O melhor custo-benefício talvez seja o DeFi, ali nos preços médios, o ZVX, eu tenho que ver no teclado ali. O ZVX é um fone também que ele tem uma pegada um pouco mais não plana, né, totalmente plana, mas ele tem ali um certo equilíbrio, é um fone um pouco mais analítico, podemos dizer assim, e que tem uma boa qualidade. Mas na sua unidade em V, a gente pode ter hoje, tem Castor, tem Krila, tem toda a linha ZSN, que deixa de lado, EDX Pro, que é um fone baratinho, né, e que muita gente usa, que tá legal, até um fone assim barato, mas longe de ter a melhor qualidade. Então a gente tem o ZS10 Pro, ZS10 Pro 2, ZS10 Pro, né, já podemos deixar. Então Pro X, Pro 2, que estaria brigando ali. E esse aqui, hoje em dia ele chegaria ali para brigar, tá? Então de fone V, falei muito modelo aí, desculpa, tá? Mas assim, porque a marca tem muito modelo mesmo. Seria para mim o melhor fone em V da marca, tá? Porque tem gente que fala, poxa, mas esse fone aqui e tal, sonoridade em V. Se fosse para mim ter só um fone da KZ, teria esse fone aqui. Se fosse um fone para monitorar, seria esse fone aqui, né? Eu tenho outro fone que eu monitoro, às vezes eu testo, mas sempre deixo lá. O dia que ele estragar, aí eu pego um outro fone. Mas se fosse um fone da KZ, seria para mim a melhor opção. Monitorar AS16 Pro, tem algo ali que não me fecha, tá? Então esse aqui eu sempre falava, né? O melhor para monitorar da KZ, ZS10 Pro X no momento, hoje o Pro 2, mas também vou incluir esse daqui, tá? Você que está pensando em comprar o S16 Pro, dentro da própria KZ tem outros modelos e eu diria que seria esse daqui ou ZS Pro 2, beleza? Então fica aí mais um vídeo, a gente se vê em breve, até mais, tchau!